La Barca di Venezia per Padova, de Adriano Banchieri, foi publicada pela primeira vez em 1605 em Veneza e pertence ao gênero musical que ficou conhecido como comédia madrigalesca. Eu particularmente acho mais representativo o subtítulo dado a uma outra grande obra da mesma época, L'Amphiparnasso, de Orazio Vecchi, que é comédia harmônica. Harmônica, na minha opinião, porque deixa claro a todos que é uma comédia musical. Ela é formada por uma sequência de 20 madrigais a 5 vozes, nas combinações mais diversas, desde diálogos vivos entre as vozes, uma melodia correspondente a um personagem, por exemplo, duetos amorosos, composições que imitam os mais célebres compositores da época, até áreas burlescas com intervenções onomatopeicas. Contrapõe também polifonia, as vozes em contraponto, a homofonia, isto é, as vozes caminhando em blocos paralelas. Quanto ao termo comédia, não se pode relacionar simplesmente às situações cômicas. Ele aparece aqui pela já, na época, longa tradição da comédia dell'arte. Pode-se dizer uma festa cênica popular com suas máscaras e personagens conhecidos por todos, como, por exemplo, Pantalone, Dottore, Arlecchino, entre outros. Adriano Banchieri, compositor, teórico musical, organista, poeta e monge italiano, nasceu em 1568 e morreu em 1634 em Bolonha. Foi uma das personalidades mais ativas de sua cidade. Publicou uma série de peças para órgão e escreveu 5 comédias madrigais, como a Barca, entre 1598 e 1628, portanto, durante 30 anos. Mas o que chama mais atenção nesta obra é o projeto de reunir uma série de pequenas obras, os madrigais, para juntas narrar uma história única. Essa era a proposta inovadora de Adriano Banchieri e Orazio Vecchi. Sem dúvida, uma forma que prepara o nascimento da ópera como conhecemos hoje. Claro que esta narrativa, as 5 vozes cantadas, não era de fácil compreensão pela dificuldade da própria polifonia. E por essa razão, o compositor inclui um narrador para manter o fio narrativo. E que história é essa? Nesse sentido, a Barca de Veneza a Pádua não podia ser mais atual. Ela reúne a La Arca de Noé, representantes daquela cultura e daquele povo à época. A barca que faz a viagem de Veneza a Pádua transporta mercadores, cortesãs, estudantes, judeus, pescadores, soldados, estrangeiros. Um pequeno retrato da Itália de seu tempo. E este mosaico se amplia quando cantam madrigais em diversos dialetos e apresentam diversas culturas. Os sotaques representam a diversidade, uma diversidade cheia de humor, diversidade que também está representada na música, com seus diferentes estilos, ritmos, situações cotidianas traduzidas por uma trilha sonora cheia de invenção. Neste momento em que vivemos de intolerância máxima, a obra de Adriano Banchieri vem mostrar com leveza nossas diferenças e ainda, com seus personagens reclusos a uma embarcação no mar, fala do convívio humano, esse exercício do qual nenhum de nós escapa. A chave da obra está na sua simplicidade, aparente, é claro. Simplicidade porque fala de relações triviais, de relações cotidianas. Não pretende defender grandes temas filosóficos. E talvez justamente por isso seja tão instigante, tão aberta a interpretações e relações que surpreendem, mesmo nos dias de hoje, 400 anos depois. Em 1995, eu tive a oportunidade de fazer uma montagem da Barca de Venezia per Padova, do Adriano Banchieri. Oportunidade porque a gente conseguiu uma constelação de pessoas, de equipe, que pôde se juntar para fazer essa montagem.
E oportunidade porque tinha uma estrutura do Teatro Guaíra que nos ofereceu para fazer. O que tem, acho que mais interessante falar é, nós demos um passo ousado que a gente tentou usar a barca, né, quer dizer, a obra do Adriano Banchieri como base para uma releitura, quer dizer, a gente fez uma releitura dessa obra. Releitura em que medida? Onde a gente assume os 20 madrigais que compõem a obra, mas inserimos entre eles, usando o mesmo conceito do Banchieri, outras peças curtas, musicais, poéticas no sentido dramático, né, trechos de peças de teatro, né, de cenas de comédia dell'arte, por exemplo, para contar uma história. Uma história que era mais ampla do que só a história do Banchieri. Então a gente usa composições do Luciano Berio, compositor do século XX, textos do Samuel Beckett, textos de outros autores brasileiros que a gente insere e potencializa de alguma maneira, poderia dizer, o material do Banchieri. E essa é a ideia. Então uma ideia onde a gente explora também as linguagens todas. Então tínhamos 5 cantores apenas, e não um coro, como é a tradição para fazer a montagem da barca. 5 cantores, 5 instrumentistas, dentre eles um alaúde e um acordeon moderno, então já dialogando também com o instrumental, e 5 atores. E esses 15 personagens, vamos dizer, sobem dentro dessa barca, que era uma barca real, né, uma barca que estava em cena, num palco vazio, aonde a gente trabalhava com o imaginário também do público e permitia que essa barca se transformasse em várias coisas. Ela era uma tenda, ela era um pedaço de uma praça, e ela, óbvio, era uma barca. Então essa foi uma experiência muito interessante, instigante. Acho que vale a pena pensar também nesses 20 anos que isso teve um evento como esse em Curitiba, e a gente hoje recupera, obviamente, com uma nova leitura, com essa potência, de novo, da música do Banchieri viva. E acho que é isso que também a gente pode ouvir agora na montagem da Camerata, né? Agora com um coro maior, mas a música do Banchieri, de novo, sendo refeita, revalorizada na cidade. Convido vocês a assistirem La Barca di Venezia per Padova, de Adriano Banchieri, com o coro da Camerata Antiqua de Curitiba, sob a regência de Mara Campos e direção cênica de Roberto Inocente. Dia 10 de junho, às 20 horas, dias 11 e 12, às 18h30.